Por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo fim do marco temporal das terras indígenas. A emoção tomou conta dos indígenas que acompanhavam a votação sobre o marco temporal em Brasília, após o Supremo Tribunal Federal formar maioria contra a tese. O placar de 9-2 contra o marco temporal, que estabelece novas demarcações, só poderiam considerar terras ocupadas por indígenas até a data da promulgação da Constituição de 1988. Veio com o voto do ministro Luiz Fux. A Constituição Federal não é um diploma que esteja imune a interpretações. E a interpretação teleológica sistêmica é no sentido de que, ainda que não tenham sido demarcadas, essas terras ocupadas devem ter a proteção do Estado, porque elas têm a proteção constitucional. A ministra Carmen Lúcia também foi contra o marco temporal. Ela ressaltou que o caso está relacionado à dignidade de um povo. E nós estamos a cuidar da dignidade étnica de um povo que foi dizimado, oprimido durante 5 séculos de história. Todos os que cuidaram da matéria posto nesse recurso reconheceram a impagável dívida que a sociedade brasileira tem com os povos originários. Para Kleber Caripuna, o diretor da Articulação dos Povos Indígenas, a rejeição da regra para demarcações é uma vitória. Então, para a gente hoje derrotar o marco temporal é garantir que a história do país tem sim os povos indígenas nela, e reconhecer os seus territórios é mais do que direito, é histórico e fundamental ter um reconhecimento. Então, para a gente esse momento de hoje é muito importante, é uma vitória do movimento indígena. O Supremo ainda deve analisar as propostas de tese que sintetizam os entendimentos da Corte sobre um tema. Entre os pontos a serem definidos estão a indenização de não indígenas que ocupam atualmente áreas dos povos originários e a compensação aos indígenas quando já não for mais possível conceder a área reivindicada. O ministro Gilmar Mendes, que votou contra o marco temporal, ele fez uma série de ressalvas ao tema. O requisito da necessariedade está presente, não vamos discutir isso agora, mas para o futuro. E como nós vamos ficar dependentes de antropólogos? E eu não vou falar daquela antropóloga portuguesa que faz os laudos lá. Não vou falar. Não vou falar. Que faz os laudos lá no sul da Bahia. Fico mais tranquilo. Mas é óbvio que essa tarefa precisa ser feita com critérios. E os critérios estão aqui, na Constituição. Se daqui se salta para o conceito de posse imemorial, o Brasil como nós o conhecemos, desaparece. A definição sobre o alcance dessas indenizações já começou a ser discutido. O caso deve voltar à pauta do Supremo na semana que vem. Em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disse estar muito preocupada com o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária vê com muita preocupação o resultado do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Segundo a CNA, a análise dos ministros modificou a jurisprudência até então consolidada do próprio STF sobre o tema. A entidade argumenta que a revisão dessa jurisprudência trará consequências drásticas para a atividade agropecuária e para as relações sociais, instalando um estado de permanente insegurança jurídica para toda a sociedade brasileira, incluindo nesse rol milhares de produtores rurais em todo o país. Segundo a CNA, o fim do marco temporal pode expropriar milhares de famílias no campo que há séculos ocupam suas terras, passando por várias gerações que estão na rotina diária para garantir o alimento que chega à mesa da população brasileira e mundial. Por isso, a entidade manifesta a confiança de que o Congresso Nacional vai confirmar a tese do marco temporal, restabelecendo a segurança jurídica e assegurando a paz social para os produtores rurais.
O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Pedro Lupion, afirmou que a decisão do STF pode criar uma barbárie no campo, já que não há previsão de indenização para os produtores que perderem as suas terras. A decisão do STF contra o marco temporal, com esse último voto do Fux, é extremamente grave. Eles estão destruindo o direito de propriedade no país. Nós precisamos reagir. Para isso, nós temos que aprovar o marco temporal no Senado, temos que trabalhar com a PEC do Alceu na Câmara, temos que trabalhar com a PEC do senador Irã no Senado e fazer com que a gente seja vitorioso para defender os interesses do produtor rural do Brasil. Nós estamos no momento mais importante da agricultura brasileira, da agropecuária brasileira, do direito de propriedade do Brasil, desde a época da Constituinte. Nós precisamos reagir e precisamos mostrar que 1/3 do PIB, 25% dos empregos, mais de 50% da balança comercial tem que ser respeitados. O projeto já aprovado na Câmara e em discussão no Senado vai em sentido contrário à decisão do STF. A proposta fixa o marco temporal para demarcações de novas terras indígenas em 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição Federal. O marco temporal das terras indígenas era uma espécie de regra do jogo, pois definia que só podiam ser demarcadas como indígenas as áreas que estes povos ocupavam na data em que a Constituição brasileira foi promulgada, em 5 de outubro de 1988. Para o agronegócio, o fim dessa regra, que a própria Corte já havia considerado constitucional, gera enorme insegurança jurídica. Isso porque, sem o marco temporal, produtores rurais que compraram terras de boa-fé e detêm o título de propriedade podem ser expropriados para que a área se torne, então, indígena. Um estudo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revela que, atualmente, há 627 terras indígenas no Brasil, que correspondem a 14% do território brasileiro. Há 118 áreas indígenas que já estão delimitadas e declaradas, mais 495 reivindicadas e 120 em estudos. Há a possibilidade de mais 15,1% do território brasileiro ser transformado em território indígena, levando em consideração apenas esses 118 delimitadas ou declaradas que vocês acompanham pela TV. Nós aqui do Hora H do Agro recebemos uma série de comentários, relatos de gente de todo o Brasil, de agricultores preocupados com essa decisão do STF. Vejam só, o Ayrton Gomes, de Amarante, no Amazonas, escreveu pra gente e disse o seguinte: 52% da minha cidade já é reserva indígena e querem ampliar para 80%. Ayrton, muito obrigada pela participação e pelo seu comentário. Em Cunhaporã, Santa Catarina, cerca de 170 famílias de agricultores familiares podem perder as terras com o fim do marco temporal das terras indígenas. A prefeita do município relatou aqui para o Hora H do Agro que o ambiente lá é de pura insegurança. São mais de 170 famílias de pequeno agricultor. 2.700 hectares abrange esses dois municípios. A agricultura do leite, do suíno e das aves, a movimentação econômica para Cunhaporã, 40 milhões de valor adicionado ao ano. É uma economia que, se marco temporal cair, quebra-se toda. Os nossos agricultores compraram suas terras, pagaram suas terras e estamos tendo que defendê-los. Esses agricultores que vivem ali há anos só sabem produzir o alimento, só sabem produzir a sua agricultura, vão fazer o quê? Eles dizem: prefeito, nós nem sabemos fazer outra coisa. Prefeito, nós vamos ganhar o quê? Se nós igual não vamos nem ganhar indenização, ou se ganhar, nós vamos ir para onde? Nós vamos comprar uma terra em outro lugar que também não será nossa, que também não vai ter a certeza disso. É isso que está acontecendo. Então o Brasil também não acordou para o que é o marco temporal. O que o marco temporal vai fazer não é só para Cunhaporã e saudades. Eu estou aqui para falar a nossa história, mas vai acabar com a segurança jurídica de todo cidadão brasileiro. Você pode ter o terreno de você lá no centro de Balneário Camboriú, uma cidade famosa da Catarina, ou no centro de São Paulo, na Vila Paulista. E se esse terreno é seu, o marco temporal caiu, e o índio falar que passou lá 5, 6 anos atrás, você perde o direito à propriedade. É isso que o Brasil hoje está vendo acontecer, que nós estamos vendo acontecer. Obrigada à prefeita de Cunhaporã, Santa Catarina, por trazer o ambiente lá na sua cidade nesse momento, depois da decisão da Corte.
A Andressa Poltronieri também assiste ao Hora H do Agro e mandou uma mensagem para a gente. Ela diz que as pessoas de Cunhaporã e Saudades em Santa Catarina estão pedindo socorro. Estamos sendo enterrados vivos, desabafa a nossa também espectadora. A gente vai adiante, tem mais mensagens, vejam só, de outras regiões do Brasil. A Ângela Gomes diz: com isso, com o fim do marco temporal, perderemos tudo onde residimos há mais de 40 anos. E comenta: a injustiça toma conta do país. Obrigada, Ângela, pelos seus comentários. E ainda nesta edição, nós voltaremos a tratar dos efeitos do fim do marco temporal para o agronegócio e para todos os brasileiros. Fiquem conosco nesta edição.